Craquete, tomada 1, 22, cena 8. Galera, eu quero conversar com vocês sobre doutrinas políticas do século 17 e 18. Hoje eu vou falar um pouquinho do lado da direita. Eu vou falar sobre o iluminismo, liberalismo e neoliberalismo. E depois eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre capitalismo e socialismo e também comunismo. Só que a primeira coisa que eu quero falar é que a galera hoje está confundindo muito o que é realmente, o que são realmente sistemas políticos. Primeiro, o que te faz ser de direita e o que te faz ser de esquerda? Eu separei duas entrevistas, na atualidade, o que as pessoas estão achando o que são esses sistemas. Então vamos dar uma olhada. Ela fala sobre política. Qual é o seu posicionamento político? Eu sou de esquerda. Mas por que você é de esquerda? Porque eu apoio o aborto e a comunidade LGBT. Hashtag Lula livre. Voltando aqui às entrevistas, estamos aqui com um rapaz. Qual é o seu nome? Bruno. Estamos aqui com o Bruno. Estamos perguntando sobre política. Qual é o seu posicionamento político? Sou de direita, conservador, família tradicional brasileira. Agora encontramos uma pessoa de direita. E por que você é de direita? Porque você é comunista? Não, eu sou só... Você é comunista porque esse aqui é irmão desse aqui. E eu nunca usei. Meu dedo tá coçando, hein? Meu dedo tá coçando. Cadê o pivete ali? Ô, pivete! Ai, caramba! Usei! Bem, com o vídeo vocês viram o que a pessoa acha. A pessoa acha que ela é de esquerda porque ela apoia a liberação do aborto, ela apoia a comunidade LGBT, as artes. E a pessoa é de direita porque ela apoia a arma. Na verdade, isso não está muito relacionado aos sistemas, como eles foram fundados e realmente o que são. Primeiro você precisa entender que os sistemas eles surgiram a partir de pensadores, de filósofos. Porque um filósofo, em determinado tempo, em determinada época, ele viu a sua sociedade daquela forma, ele achou uma forma que ele poderia mudar aquela realidade. Hoje eu vou falar do iluminismo, liberalismo e neoliberalismo. Bem, o que temos que entender é que a história ela é formada por processos de transições. E o iluminismo ele é um processo de transição da idade medieval para a idade moderna. Vou voltar um pouquinho e vou falar sobre o sistema feudal. Então, esse sistema feudal ele era um sistema rural, um sistema agrícola. Se você pegar a história antiga da Roma, por exemplo, que era uma cidade evoluída, que com a invasão dos bárbaros ela acaba sendo destruída ali e a galera vai indo mais para a parte agrícola, para o sistema rural. Então a economia ela tem um pequeno atraso. É por isso que muita gente fala que a idade medieval é a idade das trevas, ou a pessoa olha para a idade medieval e imagina logo a espada. Também foi uma situação de guerra de espada, mas tem essa situação de economia que é mais para o lado da história. Bem, agora eu vou falar sobre os pensadores iluministas. Os pensadores iluministas, eles criticam principalmente o sistema absolutista. O sistema absolutista é um sistema de centralização de poder, onde eu sou rei e eu domino tudo e tudo a mim pertence. O principal pensador absolutista foi Nicolau Maquiavel, que ele começa a falar porque os impérios de Alexandre o Grande, o Império de Roma, deu errado. Ele fala que quais erros eles cometeram e fala de uma melhor forma. Para Nicolau, o ser humano ele precisa de um líder, ele precisa de uma força maior, de uma força divina que seria o rei. E quando eu saio dessa idade medieval, desse sistema feudal para a idade moderna, existe uma galera que é burguesa, a galera burguesa que ela surge nos burgos, que eram os comerciantes, que é a galera que tem mais dinheiro, que tem capital. Essa galera começa a questionar o sistema absolutista. Começa a questionar por que tem um rei, por que eu não posso ser rei, por que o filho dele vai ser rei e por que eu tenho que ser só um cara que paga imposto para o rei. Então, esse processo de transição ele começa, né, na parte medieval para a Idade Moderna
e eles vão se nomear iluministas. Por quê? Porque eu tenho essa transição, idade das trevas para a idade da luz. Iluminista para eles significa o quê? Luz, que é igual a conhecimento. É esse processo de conhecimento, de questionamentos, vai dar o nome iluminismo. Vou falar de alguns filósofos iluministas de seus pensamentos, como eles vão mudar esse sistema, como eles vão conseguir tirar o rei do poder. É muito importante porque o iluminismo ele vai gerar na Revolução Francesa, né? Onde cabeças rolam, na Inglaterra também, era uma época de cortem na cabeça, o pessoal ficava tudo bem louco. Eu vou falar o primeiro pensador, John Locke. Ele viveu ali no século XVII e John Locke, ele foi um inglês que ele defendeu os direitos naturais. O direito natural de um ser humano, ele defendeu o direito da vida, o direito da liberdade e o direito à propriedade. Por quê? Porque quem tinha propriedade naquela época eram os burgueses. Lembrando que o pensamento iluminista é um pensamento, uma revolução burguesa, tá? Então, naquela época, se você questiona o poder do rei, você era louco. Você era contra aquele poder autoritário, você é maluco. Porque certamente ele vai mandar te matar, ele vai mandar matar sua família e todo mundo que tem a volta. Mas pelo contrário, esses pensadores geraram revoluções e conseguiram tirar esse líder, né, divino no poder. Então, John Locke, a princípio ele tem ali esse processo da liberdade, das leis naturais, processo da lei da vida e o processo da lei da propriedade privada, né? Ele constitucionou esse poder divino. Ele fala, por que você é rei? Por que eu não posso ser rei? Por que nós não podemos nos reunir e votar quem vai ser o nosso líder ou não? Por que eu tenho que ficar pagando imposto a você? Quem te colocou aí? Então esse questionamento vai trazer uma grande mudança, né? Agora eu vou chegar na leva dos pensadores franceses, que o iluminismo ele é muito forte na França. Eu vou falar agora de Montesquieu. Montesquieu é o cara que ajudou muito no mundo moderno, na história contemporânea, principalmente na nossa. Ele pensa assim, eu não acho que um poder só seja uma solução. Eu acho melhor dividir essa parada aí. Vamos tirar esse cara aí com essa roupinha aí e vamos botar uma galera. Então ele divide entre o poder legislativo, aqui vai ser onde o pessoal vai fazer a lei. Ele divide entre o poder executivo, esse aqui vai nos representar, mas não como rei, mas sim como um presidente. Ele vai representar o nosso povo. E o poder judiciário, que vai ser o quê? O poder que vai ficar ali observando e questionando as ações. Então, eu tenho 3 poderes que vai ficar observando um ao outro. Então, como estão um observando ao outro, não faria. Não teria como eles fazerem algo errado, né? Mas no Brasil você sabe que não funciona muito bem assim, todo mundo faz coisa errada e não está dando muito certo. Montesquieu também vai falar, ele vai defender o fim da escravidão, que naquela época era um absurdo, até porque lembrando que nessa época a Europa ela estava dominando, colocando império ali na África, e o julgamento justo. Todo ser humano tem direito de julgamento justo. Porém, naquela época, se você fosse pego roubando, era pedrada. Todo mundo te juntava lá e tacava pedra. Então corta ele a cabeça, queime a bruxa e taca ele fogo, era assim. Mas ele fala que todo mundo tem que ter um julgamento. Se você é pego roubando, então você tem que ser julgado primeiro para saber por que aconteceu ou uma forma de um julgamento justo. O segundo pensador vai ser Voltaire. Voltaire também é um pensador francês. Ele vai vir com algo que é surreal da época, que é a liberdade de expressão. Imagine você morando na Idade Medieval. Você teria liberdade de expressão? De se expressar? Falar assim, olha só, eu acho que goiabada com queijo faz bem. Aí o rei fala, você é louco, goiabada com queijo corta na cabeça. Ah, mas é uma coisa idiota, mas é um tipo de liberdade de expressão. Eu acho que, por exemplo, agora, eu acho que eu tenho que ter um armamento, não só o soldado. É uma liberdade de expressão, mas se você falasse aquilo, cortava a minha cabeça. Então, quem tinha que falar era o rei.
Tem uma frase muito famosa de Voltaire que é: eu não concordo com o que dizes, mas eu defendo até a morte o teu direito de dizer. Essa liberdade de expressão é magnífica porque hoje em dia tem uma situação que você fala algo, eu não concordo e eu te critico pela sua posição. Mas Voltaire ele fala que eu tenho que respeitar a sua posição. Só que eu não posso confundir com a intolerância, com o ódio. Porque ele apoiava essa liberdade de expressão, mas ele repudiava a intolerância. Então eu tenho que ter liberdade de expressão e eu tenho que aceitar a liberdade de expressão do meu próximo, mas eu tenho que tolerar. Eu tenho que ser tolerante também. Eu não posso ter uma liberdade de expressão e começar a falar que eu sou branquelo, que você é branquelo, que você está ficando careca, que você é negro. Esse tipo de liberdade de expressão não é válido. Então, não confunda o pensamento de Voltaire com um pregar do ódio, tá? Vou passar essa mulher aqui. Rousseau. Rousseau é o pensador iluminista que eu mais gosto. Por quê? Ele também é contra o absolutismo, ele também é contra o poder centralizado. Só que ele vai ser contra também os seus amigos pensadores iluministas. Primeiro, ele vai ser contra a propriedade privada. Porque para Rousseau, a propriedade privada ela trazia uma grande desigualdade social. Ele fala assim, ó, eu sou burguês, mas eu sou contra essa parada de propriedade privada. Eu acho que todo mundo tem que ter direito. Porque hoje você já se perguntou como uma pessoa consegue comprar uma casa na beira da praia? Porque ela tem dinheiro. Mas quem vendeu essa casa para ela? Mesmo se eu tiver dinheiro, será que eu conseguiria comprar uma casa na beira da praia ou eu tenho que ter uns contatinhos? Então ele é contra essa propriedade privada. Para ele, todo mundo tem que ter o direito à terra. E nós não temos, né? Mesmo que tenha uma terra perto de Belfort Roxo, onde você mora, tá cheio de lixo lá. Você fala assim, eu vou tirar esse lixo aqui, vou limpar, vou aterrar e vou botar aqui a minha casinha aqui. Você não pode. Porque você, mesmo se não tiver dono, ou se o dono tiver morrido, vai ser do Estado. O Estado vai comandar aquela terra ali. E para ele, isso não é legal. Isso não faz bem. Ele vai defender a democracia direta. Na Grécia Antiga, existia a democracia direta. O que é a democracia direta? É o quê? A galera participar das leis. É a galera ir para a praça e falar assim, eu quero arma. Vamos votar aqui, todo mundo aqui, arma. E a galera chega e fala, eu quero aborto. Vamos todo mundo aqui votar no aborto. Isso é uma votação direta para a lei. Hoje em dia nós vivemos uma votação indireta. Você vota em alguém e esse alguém decide a lei para você. Vai falar que não teve um dia que você já acordou e coloca lá, Temer sancionou tal lei. Você, mas eu nem sei de lei. Você chega no trabalho e teu patrão vai, agora a lei mudou, vou mexer nisso aqui. Aí você, mas eu não concordo. Mas não importa, você concorda. Que alguém, ou você mesmo votou em alguém que foi responsável por votar nessa lei, por levar essa lei para você. Isso é muito importante. É o voto direto que Rousseau defendia. Ele vai dar uma influência muito grande para os pensadores socialistas do século XVIII, século XIX mais para frente. Por quê? Porque a galera acha que Rousseau era socialista, mas ele era iluminista. Ele era um burguês que pensou naquela época do iluminismo, mas ele vai ser uma grande influência para o socialismo. É aquilo, você lê um livro e interpreta de uma forma. A outra pessoa lê um livro, interpreta de outra forma e tira as conclusões e acrescenta o que ela quiser. Então, o Karl Marx vai ser um cara que vai se espelhar muito em Rousseau. Tem uma frase muito famosa de Rousseau que é: o homem nasce cru, mas a sociedade o corrompe. Para Rousseau ninguém nascia bom nem mal. Ele era moldado conforme a sociedade. E eu acredito que seja assim também. Se você nasce em uma família que tem um tipo de religião, automaticamente você vai ter aquele tipo de religião. Você vai usufruir daquilo e você vai tomar aquilo para si. O Brasil, ele é mais católico por quê? Porque quando os portugueses chegaram, os portugueses tinham esse projeto de trazer o catolicismo. Então por isso que a religião cristã ela é mais forte no nosso país
E eu tenho ali os afrodescendentes que têm religião africana também, porque tem essa influência da família. E isso é muito importante. Então, o homem nasce cru e a sociedade corrompe, ou a sociedade o molda da forma que ela é.